Carmen, como podemos definir o termo acolhimento? Então, o acolhimento é um atendimento empático, onde nós vamos ter uma escuta ativa dessa pessoa, desse funcionário, desse colaborador, né, que chega com algum atendimento de assédio. E essa escuta ativa, ela é sem julgamento, né? Nós estaremos apenas ouvir essa pessoa, para que realmente ela se sinta à vontade e acolhida, para que ela possa contar para nós o que aconteceu. Ou seja, ela se sinta confortável para se abrir. Ter confiança nisso, né? Porque geralmente a pessoa está muito abalada, e isso pode fazer com que ela não queira se abrir, e é importante que a empresa, né, um psicólogo, um profissional habilitado, possa ajudar essa pessoa a ficar bem, né? Carmen, existe alguma diferença, imagino que tenha, entre o acolhimento que uma empresa pode prestar e o acolhimento que um profissional habilitado externo pode prestar? É isso mesmo ou estou enganado? Não, é isso mesmo. Quando ocorre qualquer tipo de atitude, de situação dessa, de assédio, a empresa pode dar um apoio a esse colaborador, né? Apenas um apoio. Diferente desse acolhimento externo, que aí seria através de um profissional habilitado. Né, que seria um psicólogo e tudo, né? Psicólogo, psicanalista. Psicanalista também, para que possa ajudar e auxiliar ele a resolver esse problema. Ou seja, pelo que eu entendi, você me fala o seguinte: dentro da empresa, imagino que estamos falando da área de RH, pode dar suporte à pessoa. Isso. O próprio gestor, se o gestor não está envolvido no assédio, pode dar esse acolhimento e apoio. Exatamente. Mas se queremos uma coisa mais profissional, obviamente, é necessário. Isso não é responsabilidade da empresa, deveria ser, até porque não deve ter profissionais habilitados dentro da empresa para isso, deveria se procurar apoio externo, seria isso. Embora tem algumas empresas que têm, né? Tem o psicólogo que trabalha internamente. Mas acontece o seguinte, que nas empresas, o psicólogo está mais focado na parte do recrutamento. Entendi. Ou seja, dificilmente, eu não conheço nenhuma empresa que tenha um psicólogo interno para poder auxiliar e apoiar essas pessoas. Seria uma novidade para mim. Seria ótimo, excelente, né? Seria, mas não, mas não eu não conheço. O que sim já vi é a contratação de serviços de terceiros que fazem esse tipo de apoio psicológico. Ok. Tá bom? Marina, como a gente poderia alinhar as expectativas dos empregados com relação a esse tipo de suporte dado pelas empresas? Sim, utilizando-se de uma comunicação clara, né, treinamentos, palestras, para que o colaborador se sinta bem quando acontecer um caso desse, saber onde ele pode buscar ajuda. Carmen, o que seria assédio? Então é um ato de importunar e agredir de forma constante, né, em uma pessoa, causando aí um dano psicológico e até mesmo físico. Eventualmente físico. Eventualmente físico. Então o ponto mais importante do que você comentou seria que não é uma vez, senão que é a repetição de um comportamento agressivo. Exatamente. Que pode causar aí um dano físico, como nós falamos, que pode acontecer, e até mesmo psicológico, né, psíquico. A pessoa pode gerar aí uma ansiedade, uma depressão, até uma crise de pânico, por exemplo. Tá bom. Que poderia acontecer, né? Tá legal. E o que seria um assédio moral? Então, o assédio moral, são gestos, palavras, em que agridam o colaborador de forma constante. Normalmente, eles até confundem, às vezes, pressão com assédio. Então, a gente tem que deixar isso bem claro para o colaborador. Qual seria a diferença? A diferença é que no assédio é vamos dizer assim, uma agressão constante, né? Com palavras que o colaborador se sinta incomodado e com até vai causando danos a ele, né? Isso, exatamente. Perturbando mesmo, literalmente. Tá, mas pressão também pode perturbar, por isso que Mas ela não seria constante. Talvez. Ou seja, a pressão seria em cima de uma situação específica. Específica, por exemplo, o final do mês ou alguma coisa. Os números, fechamento, coisa. Exatamente. E o assédio seria uma coisa agressiva, permanente, através de gestos, palavras, broncas, esse tipo de coisa. Exatamente. E vão se repetindo. Exatamente. Como podemos definir assédio sexual? Então seria uma conduta indesejada de conotação sexual, né? Perfeito. Ou seja, específica de conotação sexual. Exatamente. Tá legal. Exatamente. Isso diferencia do assédio moral. Do assédio moral, exatamente. Que o assédio moral não necessariamente tem conotação sexual. Não,
Tá bom. Não. Perfeito. Existem inúmeros exemplos aí, né? Não sei se você quer trazer um exemplo. Tem um exemplo real de uma empresa onde o local da copa da empresa é muito pequeno. E aí uma pessoa estava fazendo um chá, né? Estava ali dentro dessa copa. E aí o líder dela entrou lá para pegar algumas coisas no armário e encostou muito perto da pessoa que estava ali. E ela se sentiu assediada constrangida, sexualmente, né? Constrangida com aquela situação. Mas não entendi o que aconteceu. Ele entrou e ficou muito perto dela para pegar coisas em cima do armário e a pessoa de costas. Ah, entendi. Então, como o local é muito pequeno, teve uma proximidade física grande e a pessoa se sentiu incomodada. Tá. Então, nós tivemos que interferir, porque ela não quis dizer, porque era o líder dela. Então, nós depois interferimos e conversamos sobre esse assunto. Mas aí, nesse caso, houve má intenção ou não? Ela disse que sim, ela se sentiu incomodada porque ele encostou nela. Tá. Então não foi proximidade, foi realmente ela contato encostou. Tinha a intenção, talvez. Houve contato físico. Tá. Houve contato físico. Tá. E ele disse que não era intenção. Agora ela se sentiu incomodada. Não, tá bom. Entendi. Perfeitamente. Finalmente tem um outro tipo de assédio que é muito comum nas escolas, mas hoje em dia está muito presente nas empresas, que seria o bullying. O que vocês podem me falar do bullying? O bullying também é uma forma de assédio, né? Só que ao invés de ser hierarquicamente falando entre né, chefes e subordinados, nós estaríamos falando de uma mesma linha, sem uma subordinação hierárquica entre eles. Vocês são pares. Os pares. Colegas, são pares. Na escola isso acontece muito, porque é entre alunos, né? É evidente. E daí na empresa também, pode ser entre colegas, usando apelidos, empurrando, dando tapa, fazendo brincadeiras que realmente a pessoa não vai gostar daquilo, né? Então pode acontecer também. O bullying, inclusive o bullying agora é crime, né? O cyberbullying, tudo isso está hoje criminalizado. Né? Não sabia. É uma lei, tem a legislação de criminalização dessas atitudes aí. Bom, falamos de diferentes tipos de assédio. Está muito claro, obrigado pelas explicações. Quais são as consequências disso? Ou seja, quais são os danos que isso causa nas pessoas? Então, podem ser danos profundos, né? Como depressão, síndrome do pânico, podem ter vários, até pode chegar no suicídio. Caramba. Nós temos, assim, eu acho que a ansiedade também, né? A ansiedade, crise de pânico, depressão, pode até ser realmente um caso desses aí. Tem pessoas que, até da gente buscando pesquisas, a gente vai descobrir o transtorno de estresse pós-traumático. Vamos dizer que seja muito violenta isso, a pessoa não tem a coragem de se manifestar, não tem a coragem de falar nada para o chefe, não tem com quem comentar, né? Então ela pode sofrer alguma coisa bem grave, né? Tá. A consequência pode ser muito grave. Entendi. Caramba. E como a gente pode dar suporte a essas vítimas? Normalmente a gente tem que ter profissionais habilitados. Não é qualquer pessoa que consegue lidar com uma situação dessa. Então, normalmente, precisa ser uma pessoa que não tenha julgamento. Então, de preferência, um psicólogo ou um psicanalista que consiga lidar com aquele tipo de situação. O que é não ter julgamento? É não utilizar das suas próprias, vamos dizer assim, dos seus próprios valores, dos seus princípios para julgar uma outra pessoa de acordo com o que aconteceu para aquela vítima. Ter uma escutativa, né? Ouvir realmente o clamor que essa pessoa está tendo, porque a própria empresa, ela não vai ter essa condição, a própria empresa pode apoiar aquela pessoa, né? E encaminhar para um tratamento, mas ela não vai ter aquela condição de realmente ouvir e acolher essa pessoa da forma como ela precisa. Tá. Mas deixa eu voltar um pouco esse conceito, eu achei muito interessante que você falou do... como que era? Ouvir sem julgamento, era isso? Isso, a escutativa. Ou seja, seria ouvir a pessoa sendo... juízo de valor nenhum. Imparcial. Isso, imparcial. E sem julgamentos. Ela ser neutra, né? Ela ouvir e não julgar o que aconteceu com aquela pessoa. Né? E é interessante o seguinte, porque quando o profissional habilitado ele está ali, ele não está envolvido com nenhum tipo de situação que aconteceu. Então eu não conheço o chefe, eu não conheço aquele funcionário, eu não conheço nada da história. Então eu vou ouvir de forma imparcial. Tá. Eu não vou dar opinião e falar, não, eu conheço esse funcionário, tá, percebe que na empresa poderia acontecer isso. Tá. E com um profissional habilitado isso não aconteceria.
Porque ele vai olhar de forma imparcial e vai ouvir de uma maneira que realmente possa auxiliar esse funcionário naquilo que aconteceu com ele. Tá, e o que podemos esperar? Qual seria o tipo de orientação que um profissional desses passaria para uma pessoa vítima? Profissional habilitado. Você tá falando um psicólogo, um psicanalista. Pense na seguinte situação: temos uma vítima de assédio, tá ok? E a empresa encaminha essa vítima para um profissional habilitado, como vocês colocaram, ok? Esse profissional habilitado vai ter aquela escuta sem preconceitos e tal. Sim. Mas o que podemos esperar desse atendimento? O que acontece aí? Você fala, eu falo. É sempre assim, ó, quando uma pessoa sofre alguma coisa e ela está em crise, vamos supor assim, onde forma o trauma forma exatamente no não acolhimento. Eu olhar para a pessoa, eu estar aqui, eu estou aqui com você, conta para mim o que está acontecendo. Quando essa pessoa sofre algo e ela não é acolhida, ela não é olhada, isso vai se transformar num trauma. Então, o profissional, ele vai ter a habilidade de poder ouvir essa pessoa, de passar uma confiança, de fazer uma aliança terapêutica com ela e dizer, eu estou aqui com você, estou te ouvindo. Esse acolhimento é que faz com que a pessoa se entregue e, de fato, ela conte o que está acontecendo. Porque muitas vezes, se eu tiver com um olhar de julgamento e eu não for habilitada para isso, a pessoa vai se fechar. E aí ela não vai fluir e não vai conseguir, eu não vou conseguir acessá-la para que ela possa realmente ficar bem após esse fato. Achei interessantíssimo o que você comentou. Tá. Deixa eu ver se eu entendi um detalhe que eu achei importantíssimo. Então, quando vocês falam de profissional habilitado, além de conhecer, obviamente, toda a teoria por trás, esses profissionais são treinados para essa escutativa imparcial. Exatamente. Que não é uma coisa muito normal, porque nós escutamos, julgamos. Sim. E coisa parecida. Ou seja, esse profissional é treinado nisso, seria? Sim, são as técnicas dentro da psicologia, né, que nós vamos aprendendo. E aí o interessante é que sempre o primeiro ato que o psicólogo, o profissional tem que fazer é criar essa aliança terapêutica. Então, eu estou aqui para você, para te ouvir. Então, com isso, a pessoa passa a confiar em mim e aí ela vem e se abre naquilo que aconteceu com ela. Tá? Porque se eu tiver numa posição de julgamento, for um chefe, por exemplo, e vai olhar do tipo com desconfiança, a pessoa não vai se abrir. Não, tá certo. Não é? Agora vem cá, imagina eu sou a empresa, contratei vocês, profissionais habilitadas, o que eu recebo de volta de vocês, eu como empresa, com relação a esse caso, a um caso hipotético? Qual seria o feedback que eu recebo? Então, a terapia, ela é confidencial. Tá. Então, a única coisa que, por exemplo, quando a pessoa volta para a empresa, ela está com aquilo resolvido. Ela sabe como lidar dentro da empresa com a situação que aconteceu. Tá. Né? E é papel do líder, no caso, ele apurar os fatos, né, para ver o que realmente aconteceu e corrigir aquele comportamento do agressor, né, no caso. Do agressor. Isso. Se eu entendi bem, você está falando o seguinte: a empresa tem que apurar os fatos e corrigir o problema. Exato. E em paralelo tem o acolhimento. Então, digamos assim, no final do acolhimento, não adianta nada voltar para o mesmo ambiente. Teoricamente, o problema teria que estar resolvido. Sim. Isso mesmo. Ok, e aí então a pessoa se insere. Enquanto o profissional acolhe o colaborador, é papel da empresa resolver aquela situação e... como se diz, corrigir aquele comportamento. Tomar as medidas necessárias. As medidas de acordo com os procedimentos que a empresa coloca como padrão. Tá bom. Entendi, não, interessante. Muito interessante a sugestão. Vamos mudar de tema. Vamos entrar no tema quente aqui. Novas gerações. E no início eu fiz uma provocação, queria saber se os adultos mimados, os adultos infantilizados, são um fato ou são apenas um erro de percepção? Vocês comentaram que devemos dar uma olhadinha com carinho nisso aqui. O que mais vocês podem comentar para a gente sobre isso? Sim, eu acho que é um fato, porque a pessoa não desenvolveu uma autorregulação emocional para lidar com as situações. Então, são adultos que não têm uma inteligência emocional, então não conseguem administrar as emoções dentro da empresa, e se acontece alguma coisa que ela não concorda, ela pode ter resultar num comportamento que reflete assim uma dependência emocional, uma birra ou qualquer coisa, dar um show no ambiente corporativo.
E aí, se nós ampliarmos um pouco esse pensamento, né, a gente vai ver a herança cultural, não é, que nós temos. Então, nós viemos de uma geração onde só havia dever. E nós estamos numa geração que só tem direitos. Tá. Né? Há um desequilíbrio. Há um desequilíbrio total. Exatamente. Então, nós temos que chegar num ponto onde nós estaremos equilibrados. Onde direito, e aliás, o direito, né, fala isso, cada direito corresponde a um dever. Né? Então, nós estamos só no dever, agora estamos só no direito. Então, eu acho que precisamos de caminhar para algo equilibrado. Tá legal. Que ainda não estamos lá, né? Ainda não chegamos lá. Mas está interessante. Agora, vem cá, como a gente explica esse fenômeno dos adultos mimados, dos adultos infantilizados? De onde vem isso? Então, eu falei agora da herança cultural, né? Mas vamos lá. E tem também aquela superproteção. Não, mas a herança cultural explica o conflito. Sim. Não explica a existência de adultos infantilizados. Sim, não, sim, é verdade. Você tem uma ideia de onde vem isso? Sim, existe uma superproteção excessiva, né, dos pais, ausência de limites. O jovem não consegue lidar com o não, né? Como ele praticamente não escutava não, era sempre os pais mais permissivos, coisas assim, ele leva esse comportamento para a empresa. Não escutava ou não escuta? Não escuta, né? Não escuta. Se você escutava Desculpa, ainda... Eu acho que tem a ver com conflito também, né? Porque toda vez que você vai falar um não, gera um conflito. Né? Então, para evitar conflito, então tá bom, eu permito que você faça, eu deixo você faz. A criança está chorando, dá o celular para ela. Né? Já começa ali de infância, isso vai crescendo e a criança não consegue ouvir um não. E aí ela vai para a empresa, para o mercado de trabalho, e aí acontece todo esse problema que nós estamos vivendo hoje. Ele acha que ele vai continuar não ouvindo nãos, né? Então que tudo é permitido. Então eu acho que falta um pouco de limite nesses casos. A hora que ele começa a entender isso, assim, a empresa pode fazer alguns treinamentos de relacionamento interpessoal. Então, como que eu aceito o outro? Como que eu aceito o não do outro, o não do chefe? Porque senão aí tudo é permitido, né? Você antecipou justamente uma coisa que queria perguntar para vocês. Como uma empresa pode lidar com isso? Então você falou de treinamentos. Isso. Tem mais alguma coisa? Orientação da liderança, porque a liderança é a grande responsável pelas equipes. Né? Então, assim, começando da liderança até os liderados. Então, treinar em relacionamento interpessoal, treiná-los em liderança, de como lidar com aquela... Qual foi o anterior? Desculpa, você falou? Relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. Isso, entender os perfis diferentes de pessoas. Como que é essa história de perfis? Então, nós temos 4 perfis diferentes que são estudados. Então, tem perfis mais racionais e perfis mais emocionais. Então, como eu faço para identificar aquela pessoa, qual é o perfil dela, e respeitar o perfil? Porque imagine você lidando com uma pessoa que tem um perfil contrário ao seu. Vai gerar conflito. Então, eu preciso respeitar e trabalhar com aquela pessoa. Agora, o ideal é trabalhar com gente que tem um perfil parecido ou um perfil diferente? Eu acho que ele tem que aprender a lidar com os dois, tá bom? Porque assim, ele pode... Tem gente que faz amigos na empresa, ok? Que ele tem hábitos parecidos, existe uma empatia com aquela pessoa e tem gente que não, né? Que tem um conflito ali. Só que todos os perfis ele tem que respeitar e trabalhar da mesma forma. Eu acho que aí a liderança seria importante saber lidar com essas diferenças, né? Que eu acho que é o Porque principal. Sempre escutei a seguinte história, que diz que o líder contrata gente parecido com ele. Isso é verdade. E que isso cria problemas porque você vai repetindo padrões. E que o ideal seria o contrário, ele ter uma diversidade de perfis. É isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Agora, acontece uma coisa. A porta de entrada da empresa é a área de recrutamento e seleção. Então, muitas vezes, o próprio recrutamento e seleção coloca para dentro da empresa uma pessoa que ela achou adequada com aquele perfil que solicitaram. E nem sempre aquele perfil vai se adequar àquela equipe. Né? Às vezes ele entra com um perfil muito diferente e pode desestabilizar uma equipe. E aí criam-se os conflitos. Com seu perfil diferente, vamos partir da base que a pessoa tenha tecnicamente um perfil ok. Então, que quando você fala de perfil diferente, você se refere ao comportamento. Isso mesmo.
Você está me falando que o ideal seria perfis similares em comportamento? Não perfis similares. De acordo com cada função, a gente tem um perfil que se adapta melhor. Só que eu preciso olhar também em que equipe eu estou colocando aquela pessoa. Porque ele pode desestabilizar a equipe tendo um perfil para a função, mas não um perfil comportamental adequado. Você teria um exemplo? Por exemplo, vamos colocar uma pessoa super extrovertida numa área financeira, por exemplo. Ele tem todo o perfil técnico, mas o comportamento dele não é adequado para aquele tipo de função. Porque normalmente áreas financeiras são umas áreas que a pessoa ela tem que ficar mais, ela tem que ser mais focada, mais, vamos dizer... contida até, né? Mais fechada, né? E não tão extrovertida, porque ela muitas vezes até atrapalha o andamento de toda aquela equipe homogênea que eu tenho ali. Ok. E pelo que eu entendi, você está falando assim que até o mix de gerações seria uma coisa desejável numa empresa, né? Eu acho. Eu penso que sim. Porque são trocas de experiências, né? Eu acho que seria muito bom. interessante, porque o mais velho dentro da empresa, ele tem toda a experiência, ele tem todo aquele background que ele consegue auxiliar os novos. E os novos trazem muita inovação, trazem... energia, gás, né? Assim, uma força para poder também renovar, às vezes, algumas áreas que estão do mesmo jeito, usando a mesma rotina, usando as mesmas... acomodadas, talvez. Isso. O ideal seria que todos estivessem disponíveis para isso. Aquele que tivesse disponível a aprender e também ensinar. Eu acho que tanto os jovens quanto os mais velhos, eles têm que aprender e para ensinar. Eu acho que não é só o mais antigo que vai falar assim, eu sei tudo, agora não. Porque o jovem também vem com inovação. Tá. Eu acho que ouvir isso seria o ideal, né? Seria muito bom. Olha, um ponto interessante esse, né? Todos estarem abertos a aprender e a ensinar. Sim. Eu acho que a gente está sempre aprendendo e ensinando, né? O momento em que eu achar que eu não tenho mais nada para aprender, então eu posso morrer porque acabou minha vida. Né? Eu acho que a gente está sempre nessa busca. E os jovens vêm com ideias boas. Mas também os mais antigos, que tem esse background todo, ele também tem coisas para passar. Para esse jovem que está com muito gás, mas fala, peraí, mas se você colocar isso daqui, esse teu gás aqui vai funcionar melhor do que se você for sozinho. Entende? Eu acho que é uma... Tenho uma última pergunta para vocês. Nós comentamos muito sobre vítima de assédio como sendo um colaborador ou um empregado. Ok? Eu sei, isso já me foi reportado, do que se chama denuncismo. O que seria o denuncismo? É quando um subordinado se aproveita desta abertura que a empresa dá para prejudicar um chefe por um problema de, digamos assim, animosidade pessoal. Ou seja, apresenta uma denúncia falsa ou faz comentários falsos em cima do comportamento dessa pessoa. Então, a minha pergunta para você seria a seguinte. Digamos que você faz a investigação, ok? Conclui-se que a pessoa mentiu. Obviamente, a sugestão seria a saída desse subordinado. Mas e aí? Que tipo de acolhimento podemos dar para esse chefe que foi vítima de uma situação desse tipo? Então, tem várias coisas aí, né? Eu acho que assim, a empresa, quando ela tem consciência... Eu penso que qualquer tipo de situação que ocorra dentro, por exemplo, um assédio, né? Qualquer denúncia que ocorra, eu acho que a empresa teria que chamar esses dois funcionários, o assediador e o assediado, né, para apurar isso aí. Já aconteceu lá, ok. Digamos que isso já aconteceu. Já aconteceu. E se concluiu que de fato foi uma mentira. E a pessoa foi mandada embora. Mas mesmo antes... Minha pergunta é depois. A partir daqui. Tudo bem. Eu acho que teria que acolher o que foi falsamente acusado, né? Conversar com ele, mas veja, precisa de ver como é que ele vai estar ao longo desse processo todo, porque o estrago péssimo, seguinte, completamente. Como qualquer um de nós se sentiria sendo acusado falsamente de uma coisa falsa. Um absurdo. Então ele precisa sim de muito apoio, né? Principalmente psicológico. Não só da empresa, a empresa vai apoiá-lo, vai lá fazer, olha pessoal, aconteceu algo, vai explicar para todo mundo, porque ele foi praticamente denegrido, né? Ele foi destruído praticamente. Então, psicologicamente, então, nem vamos comentar. Então, eu acho que a empresa precisa de esclarecer isso para todo mundo e, ao mesmo tempo, acolher ele,
né? Aí com um profissional, não adianta só também, dar um apoio, que legal, desculpa, né? E tudo bem. Desculpa qualquer coisa, tudo de bom para você. Não, eu acho que precisa de acolher e até, se for o caso, pagar um tratamento para esse funcionário, porque eu acho que é muito grave isso, muito grave. E tem o ponto de vista jurídico também. Tem o jurídico que acusou falsamente também pode sofrer. Porque é um crime, na verdade, né? Existe um crime chamado denunciação caluniosa, que está no Código Penal, que ele pode, se a empresa ou a própria pessoa se sentir tão, ela pode fazer uma queixa-crime, pode ir lá, fazer um boletim de ocorrência, processar e lógico, né? E vai acontecer processo criminal e tudo mais. Mas a empresa tem que tomar providências também para acolher esse funcionário, porque realmente ele vai estar super abalado. Imagina na família dele, imagina as pessoas, todo mundo comentando, olha, aquele fulano ali foi acusado, e aí descobre que ele não foi. Gente, isso é uma coisa péssima, terrível, né? O abalo psicológico é muito grande. Dá até dano moral e etc, etc. Agora, esse dano moral seria contra quem? Contra a empresa ou contra quem apresentou a denúncia? Pode ser contra a pessoa que apresentou a denúncia, pode ser dependendo se a empresa ela realmente acolheu ou não, como foi o tratamento dessa empresa, porque pode ser que a empresa sumariamente diga, você está culpado, vai embora. A gente não sabe, porque vai depender muito do que aconteceu. Né? Se ele se sentir realmente lesado e for mandado embora por conta disso, sofrer muito dano, ele pode ingressar contra a empresa, a própria empresa, porque a empresa é que contrata todo mundo, ela é responsável, né, por todas as pessoas que ali estão. Então, ela pode responder também se essa pessoa, se não for bem conduzido esse processo. Entende? Olha, um ponto interessante isso. Ou seja, super interessante. Uma pessoa vítima disso, que não se sente acolhida pela empresa, exatamente, sendo líder, exatamente, pode processar por dano moral. Por dano moral. Até material, se for o caso dele ser mandado embora, por exemplo. E aí depois descobrir... que não foi mandado embora. Vamos ter uma situação, ou seja, em que ele continua na empresa. O subordinado foi mandado embora porque foi identificado que ele mentiu. Mas ele continua na organização. Sim. Mas assim, não é mais ou menos um cara que... Mas imagina o que ele passou. Sim. A dor moral e a dor psíquica, né? Sim. Tá? Então é um dano bem complicado. Tá bom. Bom, gostaria de agradecer vocês duas, foi um papo ótimo. Maravilha. Curto, mas acho que intenso. E na tela vão aparecer os dados de contato de Carmen e de Marina. Acho que se vocês tiverem alguma pergunta para elas, elas com muito prazer vão responder. Com certeza. Por favor, se vocês quiserem comentar com quem nos está ouvindo, fiquem à vontade. Eu acho que é isso, né? Se precisar de alguma dúvida que tiver, que nos esclarecemos aí, que possa ser então encaminhado. Eu não sei se é o podcast, o Instagram. Na tela já está aparecendo então o teu nome, teu ótimo. e-mail, o teu telefone. Maravilha. Então aí não estranhem se de repente pessoas que vocês não conhecem digam que assistiram esse podcast. Maravilha. E querem tirar alguma dúvida. Sim, agradeço muito. Isso é um assunto muito sério, importante, que as empresas precisam tomar providências, implantar esse tipo de procedimentos na empresa para prevenir os danos que possam vir no futuro. Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. Muito obrigado. Então, agradeço também. Ok.